produto que vai dar origem a embalagens, que vai ser distribuída aí para os mercados, aí para todas as redes e que vai voltar para nossa mão. Então, se você faz um descarte correto, ele vai ter uma separação correta, vai ir para a empresa, vai ter todo um processo novamente e vai voltar na nossa mão como consumidor. Então, o descarte é muito importante, tá? Porque se você joga, por exemplo, o vidro no lixo comum, então automaticamente ele não vai voltar pra gente, ele vai ficar ali. E aí sem função, sem nenhuma, pelo contrário, né? A função dele vai ser prejudicar o meio ambiente. E aí nós vamos ter aí, gente, um procedimento, no caso, né? Só que infelizmente essa parte não vai dar pra gente fazer, tá? Então eu vou marcar para outro dia a gente fazer. Só que antes disso, antes do procedimento, tem aqui um outro vídeo que é a fabricação, tá? Acho legal vocês assistirem. As embalagens são componentes fundamentais de diversos produtos. Cada uma delas é adequada às características do produto que armazena. As embalagens plásticas de refrigerantes feitas com politerefitalato de etileno, conhecido como PET, popularizaram-se na década de 1990, substituindo quase completamente as garrafas de vidro. As embalagens de PET possuem diversas vantagens sobre as de vidro. São mais leves, inquebráveis, transparentes, possuem sistemas de fechamento eficientes e são 100% recicláveis. Por ser termoplástico, o PET pode ser reprocessado diversas vezes, pois quando aquecido a temperaturas adequadas, ele amolece, funde-se e pode ser novamente moldado. Uma garrafa de PET é fabricada pelo processo de injeção-sopro. Primeiro injeta-se o PET fundido em um cilindro por meio de um pistão, para gerar uma pré-embalagem denominada molde. Posteriormente, insufla-se ar na pré-embalagem, que é remoldada pela pressão e adquire assim o seu formato final. A garrafa de PET é então utilizada para envasilhar o refrigerante, que será em seguida distribuído para os pontos de venda, de onde chega ao consumidor final. Em um supermercado, o refrigerante, como todo produto, está sujeito à escolha do consumidor, que deve fazer uso consciente do seu poder de compra, atendendo às suas reais necessidades e garantindo que as das gerações futuras também sejam atendidas. Esses são princípios do consumo responsável e da sustentabilidade. Os conhecimentos científicos auxiliam nessas escolhas. Consumido o refrigerante, o mais adequado é direcionar sua embalagem para a reciclagem. Caso a garrafa de PET tenha o mesmo destino do lixo comum, ela poderá levar até 400 anos para se decompor, o que é muito danoso para o ambiente. Porém, se encaminhada à reciclagem, ela poderá ser reutilizada na fabricação de diversos produtos. O PET reciclado é muito utilizado nas indústrias têxtil, automotiva e de utensílios domésticos. Portanto, percebemos que, além de colaborar com a preservação ambiental, a reciclagem de embalagens de PET é uma indústria economicamente viável e sustentável, gerando riquezas e desenvolvimento. Bom, galera, então a gente pode perceber que tudo aquilo que a gente utiliza, a gente pode dar um fim adequado para ele. E esse fim, ele não precisa ser prejudicar o meio ambiente, pelo contrário, a gente pode ter uma devolutiva que vai trazer aí só coisas positivas para nós, seres humanos. E aí nós vamos ter, gente, essa parte da atividade, vocês não precisam fazer, tá? Porque aí, no caso, seria algo que a gente ia fazer na sala de aula, tá bom? Então, aqui, olha, material, recipiente e embalagens de produtos domésticos. Então, essa parte a gente vai deixar, tá? Possivelmente, eu vou utilizar ela como trabalho. Mas aí, eu vou avisando pra vocês, tá bom?
Então, essa parte não precisa fazer por enquanto, tá? E aí, gente, tem um texto aqui, saiba o que fazer. Veja o que é certo e errado ao descartar o lixo. Então, gente, aqui tem algumas regrinhas que eu acho que é bem legal para todo mundo ler, para todo mundo verificar, para a gente tentar mudar o que não é legal e o que é legal, né, gente? Tentar ajudar um pouquinho o meio ambiente. Porque tudo que a gente faz no nosso cotidiano tem coisas que a gente acha que não vai prejudicar o meio ambiente. E pelo contrário, né? A gente não pode pensar só na gente tem que pensar na futura geração que vai depender deste meio ambiente. Então, aqui tem algumas coisas que eu acho bem legal, tá? O que é reaproveitado e o que não é reaproveitado, tá? Aí depois, gente, dando sequência, nós temos aí na página 16, nós temos aqui medicamentos. Os medicamentos, eles também são prejudiciais ao meio ambiente, tá bom? Então, as empresas, hospitais que trabalham com essa parte de medicamento, eles já têm um descarte de forma correta, né? Porque aí, no caso, eles são incinerados, né? Todos os hospitais, farmácias, entre outros, que trabalham com esse tipo de medicamento, eles são levados para um incinerador, aonde ele vai queimar, para que não haja contaminação do meio ambiente. Logicamente que não depende só dos hospitais, das farmácias, nós também, quando nós tivermos algum medicamento, esse medicamento já venceu, vou jogar no lixo. Não, leva a gente numa farmácia, onde vai ter o descarte de forma correta, ou no posto de saúde, ou até mesmo no hospital, tá, gente? Não pegue o remédio e joga fora, porque aí ele vai trazer um dano muito grande para o meio ambiente. Aqui nós temos uma tabelinha, aumento da expectativa de vida do mundo, desenvolvido e está associado às evoluções tecnológicas, tá? Então, os medicamentos são muito importantes, mas o seu descarte também deve ter um cuidado adequado. Então, em 1976, começou as primeiras vacinas, tá? E aí foi se aumentando as pesquisas, né? Foi tendo aí os medicamentos. Em 1930 surgiu os antibióticos, depois em 1950 as cirurgias, em 2003 houve o processo aí do sequenciamento, né, da genoma, que é quando a gente consegue verificar aí as moléculas de DNA, as interações entre elas. E em 2050 está previsto novas tecnologias. Então a tendência é, com o passar dos anos, ir aumentando aí esse índice de descoberta. Mas a gente não pode esquecer, gente, que todos eles precisam ser devidamente colocado e descartado de uma forma correta, tá, gente? E aí o avanço da medicina, dos medicamentos, ele vem crescendo muito, tá? Então hoje nós temos aí vários tipos de medicamento. Todos esses medicamentos, eles são utilizados de recursos naturais. Então sempre vai ter ali algo que foi retirado para que possa virar um material sintético, tá? Então é muito bacana essa parte também. Na página 17, nós vamos dar continuidade falando desses medicamentos, né, que chegam na farmácia, os testes de ação de antibiótico, tá? Então, automaticamente, todo remédio, ele vai ser bom, porque ele vai atuar naquilo que a gente está sentindo, numa dor, e ele vai tentar ajudar, ele vai tentar sanar. Só, gente, que o excesso de alguns medicamentos, ele pode trazer um efeito colateral muito grande. Então, por exemplo, tem remédio que você só pode comprar com a prescrição médica. E tem medicamento que você pode tomar só por 5 dias, por 7 dias. Tem medicamento que você pode tomar por 12 dias. Então, gente, tem alguns medicamentos que, se você utilizar ele durante muito tempo, ele vai trazer um dano colateral para o seu organismo. E ele vai prejudicar outros sistemas. E já tem alguns medicamentos que você vai tomar e que você vai ficar viciado nele, né? Então, automaticamente, vai chegar um ponto que você vai tomar aquele medicamento e ele não vai mais fazer efeito. Aí, nós temos aí os antibióticos semissintéticos, podem grifar, tá, gente? E os sintéticos. São medicamentos, sim, muito importantes, pois inibem o crescimento de bactérias ou eliminam. O surgimento desse grupo de fármacos permitiu o combate de infecções com menos efeitos colaterais que os primeiros antibióticos criados. É lógico que tudo que foi criado logo no começo, gente, vai ter aí uma situação inadequada, né? Vai trazer efeitos colaterais. Com o tempo, vai se cuidando, vai zelando, né, por esse processo.
Quem são as cobaias, gente? Então, nós temos a imagem aqui de alguns animais, né? Camundongos, porco da Índia, macaco, coelhos, porcos, cachorro. Esses animais, eles são aí as cobaias, né? Então, antes de vender os medicamentos, é passado por um processo de análise para ver se esses medicamentos, eles realmente fazem efeito, tá? Então, é muito bacana, tá? Tudo é testado, é analisado, nada é vendido sem ter a certeza. Aí, nós temos aqui, os medicamentos podem fazer mal? Como eu falei para vocês. Se o médico fala assim, você vai tomar esse remédio por 7 dias e você tomar ele por 10 dias, ele vai trazer aí algum dano ao seu corpo. Pode ser que você não sinta logo de início, mas depois você vai sentir. Então, tudo deve ter acompanhamento médico. Você não pode tomar o medicamento porque você... eu já sei que aquele remédio é bom para cabeça, para dor de cabeça. Não, sabe? Uma dor de cabeça contínua, ela pode ser uma enxaqueca. Será que é uma enxaqueca mesmo? Então, tudo tem que ser levado ao médico, tá? E aí, vocês vão responder essa perguntinha, tá? É uma resposta pessoal. E aí, nós vamos ter aqui bactérias existentes, tá? Então, automaticamente, a gente tem que ter o cuidado com a higiene pessoal, né? Só que também, a gente tem que tomar cuidado com os medicamentos, tá? Às vezes, a gente tem medicamentos que ele faz a sua ação, ele cuida do seu corpo, mas se você não tiver uma higiene pessoal, automaticamente, esse medicamento ele não vai dar conta, tá? Então, nós temos aqui, ó, higienize suas mãos. A mão, gente, é um dos fatores mais importantes, né? Agora, com essa pandemia que nós estamos, qual que é o fator principal? É utilizar a máscara, tá lavando as mãos, né? O máximo que você puder, tá passando um álcool em gel. É a higiene pessoal é muito importante para que as bactérias não venham a se proliferar e venham aumentar aí no nosso corpo, tá bom? Na página 19 também tem outra pergunta pessoal aí que eu acho bem legal vocês responderem, tá? Depois vocês vão tirando foto e me enviando. Questões éticas, gente. Os medicamentos, eles combatem as doenças e eles proporcionam bem-estar. No entanto, o uso indiscriminado de remédios pode trazer consequências negativas para a saúde. Então, aqui, gente, é uma questão de ética, né? Cada um sabe o que acha melhor para si. E ele tem que ter a responsabilidade que o uso de forma inadequada, ele vai estar prejudicando a ele mesmo, tá? Então, essa parte é muito importante. E aí, nós temos aí, gente, disponível 2 sites que falam sobre essa parte do uso consciente do medicamento. E o outro site, ele fala da dependência, né? Tem pessoas que acabam viciando no remédio e ela não consegue ficar sem. E aí vira uma questão mesmo emocional, né? Que deve tomar muito cuidado para que não chegue nessa posição, que é muito chato. E aí, pessoal, nós temos os exercícios, tá? Essa atividade todos devem fazer, tá bom? Então, nós temos aí página 20, página 21, nós temos a página 22, nós temos a página 23, a página 24 e 25, vocês não precisam fazer, era uma aula ativa que nós iríamos fazer na sala de aula. Assim que voltarmos, né, a gente vai conseguir estar dando continuação nessa aula ativa, então não precisa fazer essa aula ativa, tá? A página 30 e 31 vocês vão fazer, tá? Vocês vão ler, é um texto muito legal, compreender, tá bom? Tem algumas informações sobre sacolas, garrafas, e vocês vão dar uma lida e vocês vão responder a página 31. Vocês vão tirar foto e vão encaminhar para a prof, tá bom? A página 32, vocês também vão fazer, tá? Ciência na prática. Então, aqui vai falar sobre algumas doenças tropicais. E vocês vão ler o tema da página 32 e vocês vão responder também, tá, gente? Com base das informações do texto. Isso aqui vocês vão fazer no caderno. Vão tirar foto e vão me enviar.